parou no gráfico. Hoje iremos falar dos supercondutores. Os supercondutores, por definição, são materiais que, quando resfriados a temperaturas extremamente baixas, adquirem características elétricas bem específicas. A relação temperatura e resistividade elétrica, que é dada por essa fórmula aqui do lado, nos mostra que com o aumento da temperatura, a resistividade tende a cair. A primeira pessoa a estudar mais a fundo essa parte dos supercondutores foi o físico Heike Onnes. Era um alemão e fez esse estudo por volta de 1908. Ele pegou o mercúrio e estava verificando suas propriedades elétricas em relação à temperatura. Quanto mais ele abaixava a temperatura, mais a sua resistividade abaixava também e sua condutividade logo aumentava, pois é uma relação inversamente proporcional. Podemos verificar isso no gráfico aqui do lado. Tá aí. A gente corta o vídeo. Não, a gente não, ele vai parar, ele corta então. Ele vai cortar. Tá. Vai. Agora. Heike Onnes não conseguiu explicar as propriedades dos supercondutores. E somente depois de 46 anos, 3 físicos conseguiram apresentar um modelo teórico que concordava com as observações feitas por ele. A teoria BCS é assim chamada devido aos 3 sobrenomes dos físicos envolvidos, Barden, Cooper e Shigever. Para entender melhor essa teoria, é preciso saber antes o que são os pares de Cooper. Bem, eles são pares de elétrons que vão se deslocar através do material com o auxílio de fônons, que são excitações mecânicas. Ao se associarem, eles acabam trocando energia, provocando assim agitação térmica, o que é prejudicial à formação desses pares. Por isso, em altas temperaturas eles não conseguem se formar e, consequentemente, em baixas eles se formam, havendo assim uma troca de energia. A teoria BCS diz exatamente isso, ou seja, que o gap de energia controla a temperatura crítica de transição. Ela ainda completa afirmando que o calor específico de um supercondutor deve crescer exponencialmente. Estas afirmações explicam o porquê a teoria BCS é considerada por muitos como a única capaz de explicar a origem microscópica de um supercondutor. Antes de prosseguirmos com os tipos de supercondutores e suas aplicações, devemos explicar parcialmente o que é o efeito isotrópico e o efeito Meissner. O efeito isotrópico afirma que a supercondutividade está ligada diretamente à rede cristalina, e ela afirma também que a temperatura crítica dos supercondutores depende exclusivamente da massa dos átomos componentes do material. Uma característica muito específica dos supercondutores é que, quando aplicado um campo magnético externo, eles repelem totalmente esse campo magnético. E o nome desse efeito é dado por efeito Meissner. Também foi um físico que estudou as propriedades características dos supercondutores. Ele identificou que, quando um supercondutor já resfriado em temperaturas extremamente baixas é colocado sob um campo magnético externo, ele não interage com esse campo. Então, concluímos que os supercondutores também sofrem o fenômeno do diamagnetismo, não interagindo com o campo externo aplicado. Quando falamos em supercondutores, existem 2 tipos de supercondutores, os macios e os duros. Os macios são supercondutores que têm um regime de transição da supercondutividade bem estreito. Então, quando aplicado já a sua temperatura crítica, chamamos de TC, ele já começa a conduzir. Os supercondutores considerados de alta temperatura são os que conduzem a partir de temperaturas de 77 K. No gráfico ao lado, podemos identificar o regime de transição do estado de supercondutividade, do supercondutor macio e do duro. O supercondutor macio, a reta de transição é quase instantânea, né? Então nós temos aqui um ponto que ele decai bruscamente, tornando assim já um supercondutor. Os supercondutores podem ser aplicados, em suma, na área de transporte, como o trem-bala encontrado na Europa e no Japão. Mas eles também podem ser vistos em linhas de transmissão e geração de energia.